Fala, Doc, tudo certo? Gabriel aqui, e hoje a gente vai para mais uma aula da gastroenterologia. Hoje a gente vai falar sobre uma doença muito comum, Doc, que é a doença do refluxo gastroesofágico. Como que vai funcionar a aula de hoje? Vamos definir o que é essa doença, falar um pouquinho da fisiopatologia, mostrar o quadro clínico mais comum e os quadros clínicos um pouco menos comuns, como que a gente faz o diagnóstico, que exames que a gente utiliza e, por fim, falar do tratamento clínico, que é o mais comum, e também um pouquinho do tratamento cirúrgico, que acontece em alguns casos para essa doença. Tá certo? Para começar, dá uma lida nessa questão, vê se você consegue resolver, que depois a gente resolve ela junto. Beleza? Doc, então vamos lá. O que é refluxo? Doc, refluxo é quando alguma coisa volta. E nesse caso, é quando a gente tem retorno de conteúdo gástrico pelo esfíncter esofagiano inferior, que é o que acontece nessa figura aqui. Então a gente tem o suco gástrico ali, aqui a gente tem o esfíncter esofagiano inferior fechado, e caso volte alguma secreção, a gente tem o que a gente chama de refluxo. Isso é um refluxo. Refluxo não necessariamente é doença do refluxo gastroesofágico. Quando que esse refluxo se torna a doença do refluxo gastroesofágico, Doc? É quando esse refluxo causa sintomas sugestivos de refluxo ou causa alguma complicação desse retorno de conteúdo do suco gástrico pelo esfíncter esofagiano inferior, sem necessariamente causar lesão tecidual. Então, Doc, presta atenção nessa definição. Doença do refluxo é quando a gente tem refluxo que causa sintoma ou causa complicação, mas não precisa ter lesão de tecido. Então, se a gente fizer endoscopia e não enxergar nada, ainda assim pode ser doença do refluxo, porque não precisa de lesão tecidual, tá certo? Grava isso porque isso cai em prova e é importante saber desse pequeno detalhe. Então, tendo essa definição, Doc, vamos pensar um pouquinho na fisiopatologia. A fisiopatologia da doença do refluxo, e para ela acontecer, a gente tem que ter um conteúdo gástrico voltando ali para o esôfago. E, para que isso não aconteça, a gente tem algumas coisas que a gente chama de barreiras anti-refluxo, que são: a primeira delas é o esfíncter esofagiano inferior, que é essa alteração entre a transição do esôfago para o estômago, que causa um esfíncter, que causa uma região de constricção que vai impedir a passagem não devida de componentes entre essa região. Tá certo? Então, esse esfíncter esofagiano inferior, quando ele está pérvio, ele é um protetor muito importante para ter refluxo. Tá certo? Junto com esse esfíncter propriamente dito, nós temos que ter uma mucosa pérvia nessa região, porque se a mucosa está lesada, isso também pode causar um refluxo de secreção. E, além disso, a gente tem que ter um esvaziamento do esôfago também competente, porque se esse esôfago não esvaziar de forma competente, a gente também pode predispor a acúmulo de alimentos ali, acúmulo de pressão nessa região e favorecendo, portanto, um retorno de conteúdo do estômago por essa região. Então, esses são os três principais fatores anti-refluxo. Agora, se a gente tem fatores anti-refluxo, a gente tem fatores que favorecem o refluxo. Basicamente, eles são os mesmos, Doc, que é quando os fatores anti-refluxo não estão funcionando direito. Então, se o esfíncter esofagiano inferior não está totalmente funcionante, se a mucosa está impérvia, se o nosso esôfago tem algum problema de motilidade, ou se o nosso diafragma não está funcionante e permite também com que alguma estrutura da cavidade abdominal ultrapasse essa região aqui, como, por exemplo, uma hérnia de hiato. Então, a gente tem que lembrar que os fatores que favorecem, que causam refluxo, são a perda da funcionabilidade dos fatores que são anti-refluxo. E nessa briga de fatores pró-refluxo e barreiras anti-refluxo, quando a gente tem um aumento dos fatores pró-refluxo, a gente vai ter a propensão ao refluxo e, caso seja sintomático ou tenha alguma complicação, a gente vai ter a doença do refluxo. Sendo que o principal fator pró-refluxo que está envolvido na fisiopatologia dessa doença é a incompetência da junção gastroesofágica do esfíncter esofagiano inferior. Tá certo? Então, esse é o principal, sem sombra de dúvidas. Tá certo, Doc? Que pode ser causado por diversos fatores. Então, como que essa doença ela se manifesta?
agora que a gente entendeu como que é, né, a fisiopatologia dela. A manifestação típica da doença do refluxo é a dispepsia, essa queimação retroesternal, uma sensação de pirose aqui nessa região, tá certo? Principalmente essa queimação ascendente retroesternal, que é o que essa paciente está mostrando aqui pra gente. Junto com isso, o paciente também pode manifestar sintomas de regurgitação, ele sente que volta conteúdo aqui pelo esôfago, até praticamente a boca dele, às vezes ele pode relatar. Além disso, também podemos ter disfagia, que é a dificuldade para engolir, e dor torácica, mas geralmente essa dor torácica é uma dor torácica atípica. Se você não lembra dessa classificação de dor torácica, dá uma olhadinha na nossa aula de dor torácica lá, para você relembrar isso melhor, tá certo? Mas geralmente é dispepsia, sensação de regurgitação, disfagia, dor torácica atípica, que vai ter essa queimação característica de pirose e dispepsia. E o paciente também pode sentir um glóbus faríngeo, que é como se ele sentisse uma bola na garganta, que não melhora, é uma sensação constante disso, tá certo? Então esses são os sintomas típicos da doença do refluxo que o paciente pode nos relatar. Além desses sintomas, nós temos algumas manifestações extraesofágicas que também são causadas pela doença do refluxo. Por exemplo, um paciente que tem tosse crônica, que é definida como a tosse para além de 8 semanas sem melhora, um dos diagnósticos diferencial pode ser a doença do refluxo gastroesofágico, justamente porque esse retorno pode provocar o mecanismo da tosse e vai ser uma tosse crônica, porque ele vai ter uma doença crônica, que é a doença do refluxo. Rouquidão, pelo mesmo motivo, esse retorno pode irritar a região ali, né, das cordas vocais. A presença de sibilos, que pode ser desencadeada pela reação inflamatória desse conteúdo retornando e eventualmente indo para os pulmões. A litose, que é o mau hálito, que é o bafo que a gente chama, né? E erosões dentárias também podem ser manifestações dessa doença. Tá certo, Doc? Mas o principal deles que tu tem que lembrar é que a tosse crônica pode ser sintoma de doença do refluxo gastroesofágico. Não tão comum, mas pode acontecer. Doc, então a gente está fazendo a anamnese desse paciente, investigou os sintomas típicos, investigou os sintomas extraesofágicos, mas o que a gente não pode deixar passar é que se o paciente chega com essa queixa que a gente pensou em doença do refluxo, a gente tem que investigar uma coisa muito importante, que são os sinais de alarme. Ou seja, se o paciente tem essas queixas e a gente pensou em refluxo, a gente tem que pensar em sinais de alarme, porque esse refluxo, na verdade, pode ser outra doença que às vezes a gente não está levando em consideração. E é por isso que os sinais de alarme são muito importantes, para a gente ter um alarme na nossa cabeça, indicando que a gente deve fazer alguma coisa a mais, além de pensar apenas em doença do refluxo, tá certo? Que são esses principais aqui, Doc. Vômitos persistentes, sangramentos no trato gastrointestinal, hematêmese, melena, hematoquesia, alguma desses sangramentos, perda ponderal, dor torácica agora mais típica, disfagia, a presença de anemia, que também pode indicar um sangramento do trato gastrointestinal, odinofagia e câncer gástrico familiar de primeiro grau, tá certo? Então, tem algum desses sinais de alarme, a gente tem que fazer uma investigação mais aprofundada e não simplesmente pensar apenas em doença do refluxo. E como que a gente vai fazer isso? Se o paciente tem sintomas clássicos sem sinais de alarme, o diagnóstico é clínico. Então, vamos fazer uma medida para esse paciente com sintomas clássicos, que a gente já vai falar. Agora, se temos sintomas não clássicos ou sinais de alarme, agora a gente tem que prosseguir para uma investigação com exames complementares, tá certo? E quais são os exames que a gente pode utilizar na investigação da doença do refluxo gastroesofágico? O primeiro deles, Doc, é a endoscopia digestiva alta. E a gente vai usar esse exame principalmente quando nós temos esses sintomas associados a sinais de alarme, porque aí a gente tem que descartar outras causas que a gente pode visualizar, como, por exemplo, uma das coisas que mais nos preocupa é uma neoplasia. Além da indicação ser os sinais de alarme, quando a gente tem algum outro exame de imagem alterado, por exemplo, uma tomografia que foi pedida por algum outro motivo, a gente também deve realizar a endoscopia digestiva alta. Ou, se a gente, naquele paciente que a gente suspeitou de doença do refluxo, ele tem uma indicação para rastrear esôfago de Barrett, que a gente já vai discutir o que é. Então,
tem sinal de alarme, tem algum outro exame de imagem alterado ou tem indicação para rastreio de esôfago de Barrett, que envolve essas condições aqui, a gente tem que pedir endoscopia digestiva alta nessa investigação, tá certo? Então, esses fatores, né, de rastreio para esôfago de Barrett são alguns dos indicados e a gente, pensando em algum deles, a gente tem que pedir endoscopia junto com essa investigação toda, tá certo? E o que a gente pode ter de achados, né, na endoscopia digestiva alta do paciente com suspeita de doença do refluxo? A gente vai ter a manifestação, né, da alteração visual da inflamação causada pelo refluxo ali de conteúdo gástrico no esôfago, que vão ser as esofagites de refluxo classificadas pelos graus de Los Angeles, tá certo? Que vão de A a D. São 4 graus, tá certo? Algumas delas envolvem apenas o tamanho e também o envolvimento dessa erosão em relação às pregas. Se é só nos sulcos inferiores e superiores, ou toda a extensão, tá certo? A, B, C e D são os graus de Los Angeles da esofagite de refluxo, tá certo? Claro, quanto maior o grau, mais extenso é o acometimento da doença, beleza? Então, lembra dessa classificação de Los Angeles, tá certo? Além da endoscopia, nós podemos também utilizar a manometria esofágica, que é um exame que basicamente vai ver a pressão desse esfíncter esofagiano inferior, certo? A pressão do esôfago, a pressão desse esfíncter. Isso que ele vai medir, basicamente. E as indicações para esse exame são quando a gente tem suspeita de doença do refluxo associado com dor torácica ou disfagia. Por quê? Porque a gente pode estar pensando em doença do refluxo, mas na verdade é uma disfunção de motilidade do esôfago. Então, a gente tem que investigar como está a motilidade desse esôfago, tá certo? E, justamente para excluir essas doenças de motilidade. E por fim, o último dos exames que a gente usa nessa doença é a pH-metria esofágica, que é o exame padrão ouro, Doc. É o principal exame para diagnosticar refluxo. Os outros, a endoscopia a gente usa, a manometria a gente usa, mas esse aqui é para diagnóstico. Os outros são para diagnósticos diferenciais e a endoscopia também para avaliação de como está o acometimento ali. Mas o principal é a pH-metria esofágica. Esse exame aqui é o principal exame. E a indicação dele é quando a gente tem sintoma típico e refratário, tendo feito apenas o diagnóstico clínico ou com endoscopia normal, sintomas atípicos de refluxo que não respondem por IBP, ou quando a gente fez uma cirurgia e a gente quer reavaliar, certo? Lembrando que é o exame padrão ouro, que é esse exame aqui, que o paciente fica com esse catéter que mede o pH lá dessa região aqui, e dependendo de quanto tiver esse pH, dependendo de como tiver essa curva, a gente tem um exame positivo ou negativo para refluxo ali naquela região, que pode ser a causa do sintoma do nosso paciente, tá certo? Esse é o principal exame para diagnóstico, certo? Lembra disso. E esse exame, mais recentemente, ele pode ser associado com a impedanciometria, que daí fica o exame conhecido como impedâncio pH-metria esofágica. Também o exame padrão ouro para a gente avaliar o paciente com doença do refluxo, tá certo? Então esses são os exames. Agora vamos voltar um pouquinho, Doc. A gente fez o diagnóstico clínico nos sintomas clássicos ou nos sintomas não clássicos ou com sinais de alarme, a gente vai usar exames complementares, que vão ser aqueles que a gente falou. Que o principal deles, vai ser a endoscopia digestiva alta para a gente já fazer esse diagnóstico diferencial. E dependendo de como tiver essa endoscopia, a gente lança a mão principalmente da pH-metria. Porque se a endoscopia não nos mostrar um acometimento neoplásico, a pH-metria vai ser bem importante para a gente falar, olha, tem refluxo aqui, e tu já me disse com a endoscopia que não tem câncer, tá certo? Então é mais ou menos essa a lógica da investigação dos exames. Agora, se a gente já fez o diagnóstico clínico, nos sintomas clássicos, a gente vai prosseguir para o teste terapêutico, que é para a gente avaliar, um dos jeitos de a gente avaliar se realmente esse diagnóstico nosso clínico está correto ou não, porque a gente vai dar a medicação e se o paciente melhorar, a princípio, era a doença do refluxo. Bom, e como é que funciona o tratamento dessa questão? A gente tem o tratamento não farmacológico, o tratamento farmacológico e o tratamento cirúrgico. No tratamento não farmacológico, nós vamos tomar medidas que evitem o favorecimento de refluxo no nosso paciente. O primeiro deles é evitar libação alimentar, ou seja, evitar comer muito, evitar fazer refeições copiosas, tá certo? Evitar ir num rodízio e comer até se estufar. Então, tu tem que evitar
se tu tem esses sintomas, de ficar fazendo essa libação alimentar, comer até não acabar mais, tá certo? Além disso, ainda relacionado com as refeições, a gente tem que evitar refeições muito tardes, porque tu vai comer e vai deitar. E essa digestão vai ser mais prejudicada, tá certo? Então, evitar libação, evitar refeição muito tardia. Além disso, pedir para o nosso paciente fazer, orientá-lo, empoderá-lo e, se necessário, dar medicações para que o nosso paciente consiga ter perda de peso. Porque perda de peso não é fácil, Doc. Não é simplesmente tu falar, vai lá, perde peso. Ah, tu tem que perder peso. Não é assim. A gente tem que orientar, a gente tem que empoderar o nosso paciente e, se necessário, lançar mão de medicações para isso. Porque a perda de peso é um dos fatores importantes para reduzir sintomas e doença do refluxo por conta, do peso ali da circunferência abdominal no estômago, favorece, esse refluxo. Beleza? Algumas fontes falam, mas ainda é questionável, que o paciente durma com a cabeceira elevada em relação ao resto da cama. Algumas fontes falam que sim, algumas fontes falam que não, mas saiba que existe também essa indicação, tá certo? Mas essas são as 3 principais. Bom, e pensando agora em tratamento medicamentoso, quem que a gente vai tratar? Os pacientes que estão sintomáticos e a gente acha que tem refluxo. Então, o teste terapêutico que a gente chama. Ou os pacientes que fizeram pH-metria e confirmaram refluxo. Tá certo? Então, esses pacientes a gente vai tratar para a doença do refluxo. E como que a gente trata? Nós temos algumas medicações. A gente pode usar os antiácidos, ou os IBPs, ou os inibidores de receptores H2. Geralmente, a gente vai sempre usar os IBPs. Entretanto, se os sintomas do paciente forem um pouco mais leves, sintomas apenas noturnos, a gente pode segurar um pouco o IBP e dar outras medicações que também podem ajudar. Se o paciente tem apenas sintomas leves ou intermitentes, sintomas esporádicos que o incomodam às vezes, nós podemos usar apenas medicações antiácidas, como os sais antiácidos, que aqui tem 2 exemplos, que é o leite de magnésio ou hidróxido de alumínio, sob demanda. Só que eles não retardam progressão, porque eles são medicações sob demanda, para reduzir naquele momento o sintoma do paciente. Podemos utilizar também o sucrafato ou o alginato e os antihistamínicos H2, tá certo? Que são a ranitidina ou a cimetidina. Essas medicações também podem ser usadas quando aquele paciente tem apenas sintomas noturnos. É uma outra possibilidade para utilizar os antihistamínicos bloqueadores H2 seletivos. Lembrando que eles não são efetivos em esofagites graves, então por isso que essas medicações e os antiácidos são apenas para sintomas leves ou sintomas mais esporádicos e intermitentes. Agora, se o paciente tem sintoma severo, sintoma frequente ou uma esofagite documentada grave, a gente tem que lançar mão dos famosos, dos queridinhos da clínica médica, dos inibidores das bombas de prótons, tá certo? Que são o omeprazol e os seus parentes próximos aí. Omeprazol, pantoprazol, esomeprazol. Que para isso, a gente tem que orientar o paciente a tomar 30 a 60 minutos antes da primeira refeição do dia. Então, se ele vai tomar café da manhã às 8 da manhã, ele tem que acordar às 7h30 e tomar o omeprazol dele. Porque não vai adiantar se ele tomar ali junto com a refeição. E a gente pode fazer em dose inicial, dependendo da medicação, o omeprazol tem dose de 20 e 40 miligramas. A gente pode começar com uma dose inicial por 6 a 12 semanas. Em média, algumas fontes falam 8 semanas, tá certo? Mas é documentado de 6 a 12 semanas. Então, tu faz esse teste terapêutico, dependendo de como for o teste, tu pode aumentar a dose dessa medicação, tá certo? E como que a gente faz o segmento do paciente? A gente vai fazer o teste com inibidor de bomba de próton. Se o teste foi positivo, ou seja, se o paciente melhorou, a gente pode tentar descontinuar essa medicação e, ou manter a menor dose possível dessa medicação. Idealmente, descontinua a medicação e vê como que ele fica. Se ele ficar bem, que bom, a gente não vai utilizar. Se ele retornar com sintomas, aí a gente retorna a medicação. Se o paciente fez teste com IBP ou fez tratamento após uma documentação de esofagite erosiva grave ou esôfago de Barrett por endoscopia, ou seja, ele tinha algum sinal de alarme ou tinha sintoma atípico, o que a gente vai fazer? A gente vai repetir o exame após essa prova terapêutica e, junto com isso, manter esse inibidor de bomba de prótons
em dose padrão, tá certo? Então, paciente com tratamento clínico melhorou sem sinal de alarme, tenta descontinuar. Paciente que teve documentado esofagite erosiva grave ou esôfago de Barrett, repetimos a endoscopia para ver como que ficou ali a região após o tratamento e mantemos o IVP para proteger essa região. Agora, se o paciente não melhorou, a gente tem que prosseguir a investigação com endoscopia, manometria e ou pH-metria, sendo que nesses casos a gente pode dobrar a dose dos IVPs por até 12 semanas. Esse é o tratamento clínico da doença do refluxo, Doc. Se o paciente não está conseguindo melhorar apesar do tratamento clínico, apesar das medidas clínicas totalmente otimizadas, uma das opções é o tratamento cirúrgico, que é indicado hoje em dia, atualmente, as indicações são mais reduzidas. Entretanto, ainda tem a sua importância, que envolvem geralmente refratariedade ao tratamento clínico, alteração estrutural importante, como por exemplo, uma hérnia de hiato, importante no nosso paciente, alguma outra alteração anatômica. Se o paciente é intolerante aos IVPs, não adere à medicação, não consegue tomar direito, se a gente tem alguma complicação da doença do refluxo, ou quando a gente tem manifestações não gástricas e refratárias ao tratamento clínico. Doc, e quando a gente vai pensar em cirurgia para a doença do refluxo, a gente tem que ter essas 3 avaliações. Elas são hiperativas, Doc. A endoscopia, para ver se tem alguma complicação, alguma outra coisa. A pH-metria para documentar essa doença. E a manometria para ver como que estão as pressões nesse trajeto anatômico do paciente. Porque dependendo disso, a gente pode fazer algum outro procedimento cirúrgico associado. E as opções cirúrgicas, a mais estabelecida é a hiatoplastia, ou seja, a gente faz uma plastia ali do hiato esofágico, associada a uma funduplicadura, que pode ser com válvula total, totalmente coberta com a válvula, ou uma válvula parcial, não totalmente a circunferência coberta com essa válvula, tá certo? Que é o que está apresentado nessa foto aqui, tá certo? A funduplicadura de Nielsen, que é uma das mais famosas, tem a de Topé, a de Doc e a de Tal, tá certo? Perceba que aqui, ó, essa aqui é uma total, Doc. A de Nielsen é total, porque a gente recobre totalmente o esôfago com ali as bordas do estômago. Essa daqui é uma parcial, tá certo? Então a gente faz uma funduplicatura, uma hiatoplastia, né? Faz uma plastia do hiato ali com uma funduplicadura com essa válvula aqui. E, junto com isso, dependendo da condição do paciente, a gente pode ou não fazer uma vagotomia, que é ressecar o nervo vago de forma seletiva ou de forma total, para evitar esse estímulo a uma maior secreção gástrica ali, tá certo? Bom, esses são os tratamentos da doença, Doc. E agora a gente vai falar um pouquinho das complicações. A primeira delas e mais importante é a presença do esôfago de Barrett, que é uma substituição do epitélio estratificado e escamoso do esôfago por epitélio colonar. Então é uma alteração aqui, Doc. A gente tem uma substituição de um epitélio por outro. E essa substituição pode predispor a um adenocarcinoma de esôfago. Então, essa alteração celular, ela vai favorecer um adenocarcinoma de esôfago. E é por isso que a gente tem que prestar atenção nesse esôfago de Barrett. Tá certo? E como que a gente diagnostica essa condição? Com endoscopia, porque a gente vê ali, na endoscopia, faz uma biópsia e na biópsia a gente vê a alteração. O que a gente pode ver nessa biópsia? A gente pode ver um epitélio não displásico, ou seja, apenas tem um esôfago de Barrett sem displasia das células. E, nesse caso, a gente apenas trata com IBP e vigilância, de 2 em 2 anos com endoscopia. Mas, se na biópsia a gente tem displasia, a gente tem que ficar um pouco mais atento. Por quê? Se essa displasia for de baixo grau, a gente faz IBP com vigilância de 6 em 6 meses, uma vigilância mais intensiva. Agora, se a displasia for de alto grau, geralmente é indicada uma abordagem cirúrgica dessa região, tá certo? Então, esôfago de Barrett, se não for displasia de alto grau, a gente segue acompanhando vigilância. Ela é mais intensiva se displasia de baixo grau e menos intensiva se não for displásico. Agora, se for displásico de alto grau, geralmente indica-se procedimento cirúrgico, tá certo? Essa é a principal complicação da doença do refluxo, porque ela favorece, é um fator de risco para a neoplasia. Outras complicações envolvem estenoses, que pela alteração ali inflamatória causada pelo refluxo constante, isso pode causar uma estenose ali no esôfago,
e impedir, né, a passagem do alimento. E essa estenose geralmente é tratada de forma cirúrgica, certo? E além disso, uma complicação que, assim como na úlcera péptica pode acontecer, é a perfuração, pela formação de uma úlcera ali por irritação da mucosa, tá certo? Causando um abdômen agudo do tipo perfurativo, com distensão abdominal, que tem que ir para cirurgia de urgência, tá certo, Doc? Então, era isso que a gente tinha para falar do doença do refluxo. Agora, vamos voltar para aquela questão ali para ver se agora a gente consegue responder. Em relação à doença do refluxo gastroesofágico, assinale a alternativa correta, Doc. O principal exame diagnóstico é a pH-metria esofágica de 24 horas. A técnica cirúrgica de escolha é a funduplicadura de Dor ou parcial posterior. Não, Doc. Geralmente é a de Nielsen, que é a total. Em pacientes com presença de esôfago de Barrett, está indicada a esofagectomia. Tu vai tirar o esôfago inteiro por conta da doença de Barrett? Não parece tão certo. A endoscopia digestiva alta mostrando uma hérnia hiatal é essencial no diagnóstico de doença do refluxo? Não, Doc. A hérnia de hiato não dá diagnóstico de doença do refluxo. A hérnia de hiato dá diagnóstico de hérnia de hiato. E quando existir estenose péptica do esôfago, está contraindicada a funduplicadura. Não, Doc. O que é certo é que o principal exame diagnóstico é a pH-metria. É o exame padrão ouro para esta condição. Então, grava isso. A gente não vai fazer esofagectomia no esôfago de Barrett. Lembrando daquelas indicações ali que a gente tem que ver se a displasia é de alto, baixo grau ou não tem displasia. A técnica cirúrgica em geral é a funduplicadura de Nielsen, que é a total. E a hérnia de hiato, na endoscopia, apenas mostra a hérnia de hiato, um fator que pode favorecer o refluxo, mas não necessariamente vai causá-lo. E a estenose péptica não contraindica a funduplicadura, tá certo? Então, Doc, vamos fazer alguns flashcards para a gente relembrar um pouquinho do que a gente está falando. Qual que é o principal componente fisiopatológico do refluxo? É a incompetência, né, dessa junção gastroesofágica do esfíncter esofagiano inferior, que é o esfíncter esofagiano inferior. Quais os sintomas típicos de doença do refluxo? É essa pirose retroesternal. Qual a relação da pirose com a alimentação? Em geral, ela piora após a alimentação, principalmente se for uma alimentação em grande quantidade, alimentação copiosa, tá certo? Qual que é o principal exame para o diagnóstico da doença do refluxo? A pH-metria, mas nem sempre a gente precisa solicitar, porque o diagnóstico pode ser feito clinicamente. Quando que a gente solicita endoscopia para investigar uma suspeita de doença do refluxo? Quando a gente tem sinal de alarme ou fatores de risco para esôfago de Barrett. Qual que é a principal opção medicamentosa na doença do refluxo? Os IBPs. Lembrando que a gente pode usar aquelas outras medicações sob demanda, mas o principal, sem sombra de dúvidas, são inibidores de bomba de prótons. Uma das principais indicações cirúrgicas de doença do refluxo, na cirurgia eletiva, é a refratariedade ao tratamento clínico otimizado. Qual que é a opção cirúrgica mais consolidada? A hiatoplastia com funduplicadura, em geral, total, funduplicadura de Nielsen. É uma complicação importante da doença do refluxo associada ao adenocarcinoma esofágico. Qual a complicação que é associada com o adenocarcinoma? O esôfago de Barrett. Tá certo? Doc, então resumindo tudo que a gente conversou, a clínica da doença do refluxo é pirose mais regurgitação, podendo ter sintomas extraesofágicos. O diagnóstico com sintomas típicos é clínico, mas se tiver sinal de alarme ou fator de risco para esôfago de Barrett, a gente tem que solicitar endoscopia. Se, apesar da endoscopia, a gente não ainda fechou o diagnóstico, a gente tem que lançar mão de pH-metria. Se for fazer cirurgia, essencial também, manometria esofágica. Tratamento de primeira linha é IBP, podendo usar outras medicações como bloqueador H2 e antiácido sob demanda. Se a gente é refratário, se tem alguma outra alteração anatômica, a gente pode fazer o tratamento cirúrgico, que é a hiatoplastia com funduplicadura, em geral total, podendo ser associada à vagotomia. As principais complicações, esôfago de Barrett, que a gente tem que tratar com IBP e ver se tem displasia de alto ou baixo grau, e estenose e úlceras também. Tá certo, Doc? Essa foi a aula de hoje, essas são as referências e até a próxima aula.